Olá pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aí à nossa matéria Direito Administrativo, matéria bem legal e que vai fazer você passar muito bem na prova da OAB, hein? Então vamos lá, vamos continuar falando aqui dos princípios administrativos. Eu, Carlos Barbosa, professor de Direito Administrativo, aqui com vocês, certinho? Vamos lá. Falamos na aula passada do quê? A gente falou do regime jurídico administrativo, né? Falamos do conceito, falamos dos elementos do regime jurídico administrativo, prerrogativas e sujeições. Falamos que dentro de sujeições nós temos os princípios. Falamos das modalidades de princípios, nós falamos que temos os princípios expressos e temos os princípios implícitos. Os princípios expressos são aqueles do expresso 37, lembra lá o expresso 37? Artigo 37, caput da Constituição, tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também na aula passada a gente falou disso daqui, ó. Falamos da legalidade, falamos da impessoalidade e falamos da moralidade, que são espécies de princípios expressos do artigo 37. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao artigo 37. Nós vamos começar a falar dos demais princípios, ainda faltam dois, né? Faltam dois princípios para a gente terminar esse tema, para a gente passar para os princípios implícitos, e a gente vai começar a falar desse aqui, ó, do número 4, que é o princípio da publicidade. Vamos falar do princípio da publicidade na sequência aí do LIMP, do artigo 37. Esse é o tema de agora, é a publicidade. Até vou destacar aqui do nosso rol, é a publicidade. Bom, o que significa publicidade? A ideia aqui é você entender que o administrador e a administração pública como um todo deve realizar suas atividades com transparência. O administrador ele não pode praticar ou desenvolver atividades sigilosas. Por que isso, professor? Porque através da publicidade, todos os administrados podem realizar o controle dos atos praticados pela administração. Se eu sei que o ato foi praticado, eu posso analisar se esse ato é legal ou não. Eu posso questioná-lo perante a administração e, se em caso de ilegalidade, eu posso até questionar perante o Poder Judiciário. Mas como eu poderia fazê-lo se eu não soubesse que o ato foi praticado? Ou as razões que deram origem a esse ato? Então, a publicidade se refere a isso. Se refere ao dever da administração de tornar transparente a atividade administrativa. Publicidade significa, então, dizer que os atos administrativos, as atividades, os atos, enfim, todo o desempenho da função administrativa deve ser transparente. Então, aqui eu vou colocar até a palavra transparência para você guardar como palavra-chave. Transparência na administração pública. Certinho? Então, a publicidade é isso, é permitir que as pessoas, os administrados, tenham conhecimento das atividades, dos atos praticados pelo administrador. Bom, existe uma diferença muito grande entre publicidade e publicação de atos. Vamos colocar isso? Porque cai pra caramba também esse ponto. Existe uma diferença muito grande entre publicidade e publicação de atos. Nós temos aqui publicação, vou colocar aqui, ó, publicação, e aqui embaixo nós temos a publicidade. Professor, qual seria, então, a diferença entre esses dois pontos? Quais, então, são as diferenças entre publicação e publicidade? Publicidade significa tornar algo público, né? A publicidade significa você permitir que os demais administrados tomem conhecimento. Essa é a publicidade. Você permitir que os demais administrados conheçam a atividade, o serviço, os atos praticados pelo administrador. E publicação? Publicação não. Publicação são atos materiais. Na verdade, a publicação é um ato material praticado pelo administrador visando garantir a publicidade. Publicação de um ato no Diário Oficial, por exemplo, é um ato material. É um ato material visando alcançar a publicidade. Então, publicação, palavra-chave, ato material. Ato material. Publicidade é a consequência do ato material. É a consequência. A publicidade é fazer algo, tornar algo transparente, fazer com que as pessoas tomem conhecimento. Então, aqui, tornar público. Tornar público o ato.
Agora, olha só, você consegue alcançar a publicidade somente através da prática de atos de publicação? Você só consegue alcançar a publicidade através da publicação? Não. Né? A publicidade ela é alcançada de diversas formas. Por exemplo, olha só, quando o administrador pretende consultar a coletividade a respeito, vamos supor, da colocação de uma rodoviária em um determinado bairro. Vamos abrir então a audiência pública, vamos ouvir os moradores daquele bairro, os moradores daquela cidade, o que eles pensam a respeito da criação de uma rodoviária naquele determinado bairro. Então ali todos podem participar da audiência pública. E nesse momento a gente não está falando de publicação, nós estamos falando de um ato público. A audiência pública é um ato público, mas não há publicação, não existe ato material. A publicação é tornar público através da prática de uma atividade material. Isso é publicação. A publicidade é tornar público, é a finalidade desse ato. Então, olha só, se cair na sua prova falando o seguinte, que toda publicação tem publicidade, mas nem toda publicidade é alcançada através da publicação de atos, tá certinho, porque nem sempre a publicidade é alcançada através da publicação de atos. Mas, se houver publicação de atos, a publicidade será alcançada. Ok? Certinho? Bom, professor, eu entendi muito bem. Até vou apagar aqui, a gente já fez essa diferenciação. Eu queria saber o seguinte, a publicidade, ela é, na verdade, um princípio, ela perfaz um princípio absoluto ou relativo? Olha só, de cara eu já vou trazer para vocês que todos os princípios são relativos. Não existe nenhum princípio absoluto. Aqui na publicidade também não é diferente, porque, em regra, os atos administrativos são abertos ao público, salvo algumas exceções. Existem exceções à publicidade. Quais são as exceções à publicidade? Existem algumas exceções que se estendem à publicidade. Neste caso, prevalece o quê? O sigilo. Nesse caso, prevalece o sigilo. E quais são os atos sigilosos? Quando é que o sigilo prevalece? Todas as vezes que a publicidade puder gerar danos a determinados bens jurídicos, todas as vezes que a publicidade gerar danos a determinados bens jurídicos, a publicidade ela dará espaço ao sigilo. E quais são esses bens jurídicos que são protegidos pelo sigilo? Olha só, o sigilo protege o seguinte, todas as vezes que a publicidade colocar em risco a segurança nacional, todas as vezes que a publicidade colocar em risco, olha só, o interesse coletivo, todas as vezes que a publicidade colocar em risco a intimidade de alguém. Então, são essas três esferas que você vai guardar. Que a publicidade ela dará espaço ao sigilo todas as vezes que ela puder atingir a segurança nacional, prejudicar o interesse coletivo ou colocar ali em xeque, ou acabar atingindo a intimidade de alguém. Ah, professor, questão de segurança nacional. Imagina só o Estado, a administração pública federal. Ela tem ali suas estratégias e ela está visando ali aumentar o poderio bélico da esfera de proteção do Estado brasileiro. É óbvio que a administração pública federal não vai tornar público o aumento dos instrumentos bélicos do Estado brasileiro. Por quê? Porque isso tem a ver com segurança nacional. Então, existem setores do poder público que são sigilosos para garantir justamente a segurança nacional. Às vezes, é o interesse público que exige que o ato seja sigiloso. Imagina só, olha só, vamos pegar lá a licitação. A licitação é um procedimento público.
qualquer pessoa pode presenciar o procedimento licitatório, qualquer pessoa pode ir até a esfera pública, poderá ir até uma entidade, um órgão público e falar, olha, eu quero presenciar todo o processo licitatório, quero saber tudo isso nos editais, enfim, todo mundo tem o direito de saber, isso é bom, porque isso daí faz o controle. No entanto, existe um ato no procedimento licitatório que é sigiloso. Qual é, professor? A oferta da proposta, o oferecimento das propostas. O oferecimento das propostas é um oferecimento sigiloso. Por quê? Um não fica sabendo da proposta apresentada pelo outro, porque isso daí é bom para o interesse coletivo, é bom para o interesse público. Imagina só se houvesse a divulgação prévia da proposta apresentada pelos concorrentes. Nós estaríamos eliminando a concorrência. Poderia estar ali, gerando uma situação como essa, propostas abertas, poderia estar gerando o quê? Situações de corrupção. Claro que mesmo sendo sigilosa, nós temos licitações realizadas de forma ilícita, isso acontece, mas se torna muito mais difícil do que as propostas apresentadas de forma aberta. Então o interesse público existe, o interesse coletivo exige que as propostas ofertadas em um procedimento licitatório sejam propostas sigilosas, evitando corrupção, evitando que o interesse coletivo fique prejudicado. E a intimidade, professor? Todas as vezes que a intimidade de alguém for atingida pela publicidade de atos da administração, esses atos eles passam a ser sigilosos. Por exemplo, de investigação. Atos de investigação contra um determinado servidor, se essa investigação for uma investigação que possa prejudicar a imagem desse servidor, a honra objetiva desse servidor, essa investigação pode acontecer de forma sigilosa. Obviamente que ele terá que saber, ele terá conhecimento, mas a coletividade não saberá. Tudo isso por quê? Porque a publicidade não é absoluta, a publicidade não é um princípio absoluto, tem restrições, tem exceções. Certinho? Ok? Tranquilo? Beleza. Agora, olha só. Se você procura administração pública e solicita a ela uma certidão, olha, administração, eu quero uma certidão ou uma declaração, vamos pegar uma declaração, eu quero uma declaração que eu estive aqui em um evento realizado por esse órgão público. Eu quero uma declaração que eu estive aqui, participei deste evento, por exemplo, eu fui testemunha em um processo administrativo contra um determinado servidor, eu quero uma declaração para fins trabalhistas, enfim, quero que você declare. Quando a administração pública emite uma declaração, produz uma declaração ou uma certidão, ela está o quê? Ela está informando. Quando ela informa, ela está tornando pública uma informação, ela está tornando pública o quê? Um determinado evento. Então aqui haverá sim também a garantia da transparência, também a garantia, ou melhor, a garantia da publicidade conforme nós estamos trabalhando, certo? Então também haverá publicidade todas as vezes que uma certidão, uma declaração, elas forem fornecidas pelo poder público, certinho? Publicidade e agora eficiência. Número 5, eficiência. Vamos falar do princípio da eficiência, é o número 5 que a gente vai trabalhar. Princípio da eficiência. Ele é muito interessante. O princípio da eficiência, ele é muito interessante por quê? Porque ele não nasceu juntamente com os demais, não é verdade? O princípio da eficiência, ele veio depois, com a emenda constitucional. Com a emenda constitucional, a emenda constitucional que criou, ou melhor, estabeleceu o princípio da eficiência no rol do artigo 37 caput. Ah, professor, a emenda constitucional então estabeleceu o princípio da eficiência ou simplesmente tornou expresso um princípio que até então era aplicável de forma implícita? O princípio da eficiência, ele se tornou expresso com a emenda constitucional. Antes disso, antes da emenda, ele era implícito. Antes era implícito. Tornou-se, então, um princípio expresso com a emenda constitucional e que modificou a estrutura do artigo 37 caput.
A pergunta que eu faço é a seguinte: o princípio da eficiência significa o quê? Significa dizer que o administrador, ele necessariamente deve agir visando implementar atividades de forma a preencher os anseios da coletividade. Ser eficiente é trazer uma resposta para os anseios da coletividade, para trazer os anseios ou preencher o desejo de todos da coletividade. Pô, professor, isso é ser eficiente? Sim. Em outras palavras, princípio da eficiência é exigir do administrador que ele sempre desenvolva uma atividade de uma forma rápida e de forma o quê? Mais econômica possível, rápida, econômica. Isso é o quê? Isso daí é eficiência. Então, o princípio da eficiência ele é muito importante. Por quê? Porque o princípio da eficiência exige uma agilidade e qualidade na prestação do serviço. Agilidade e qualidade na prestação do serviço. O princípio da eficiência ele é muito, muito importante. Tem que lembrar disso. Ele exige que o administrador responda dentro de um prazo razoável os anseios da coletividade. Mas não é de qualquer forma também não. Tem que ter um mínimo de qualidade, né, necessária, porque nesse caso não adianta se responder rápido os anseios e prestar um serviço emporcalhado, vamos trazer assim, né, prestar um serviço de baixa qualidade. Dá um exemplo, professor, olha só, a coletividade ela precisa de transporte público. É claro, todos nós precisamos de transporte público, nas grandes cidades então nem se fale, por causa do trânsito, por causa de tudo mais. O transporte público é fundamental. A administração ela não é eficiente quando ela enche a cidade, coloca vários veículos, coloca vários ônibus em circulação e esses ônibus são ônibus de péssima qualidade, né? Não trazendo para os usuários a qualidade esperada. Então, vamos supor, em cidades grandes como aqui, BH, nós temos o quê? Situações em que as pessoas vão de pé, né? Elas estão em pé lá, o trajeto todo, né? Até chegar em casa, enfim, ela passa todo o tempo de pé. Isso é conforto? Claro que não. Isso é qualidade exigida? É claro que não. Então nós temos o quê? Um problema de eficiência. Nós temos um problema de eficiência, ok? Então a agilidade, a qualidade, ela é fundamental para que o princípio da eficiência seja preenchido, tá? O princípio da eficiência, né? Também está previsto lá no artigo 37 caput da Constituição. Olha só, o artigo 37 caput da Constituição fala lá de forma bem clara, muito clara, a seguinte menção. O artigo 37 está lá: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? Eficiência. Tudo isso está lá no artigo 37. Artigo 37 que enumera tanto esses daqui, e também determina que outros princípios também poderão ser aplicados. Outros princípios também poderão ser aplicados, né? A Emenda Constitucional 19 preencheu os demais, preencheu o dispositivo, o caput desse dispositivo constitucional. Agora, eficiência, publicidade, moralidade, legalidade, tem a companhia de outros princípios? Claro que sim. Os princípios o quê? Implícitos. Vamos falar então dos principais princípios implícitos? Vamos falar então dos principais princípios implícitos para a gente passar para uma outra matéria, ok? Quais são os principais princípios implícitos? Os principais princípios implícitos. Os princípios implícitos são aqueles que não estão estabelecidos no artigo 37, não estão estabelecidos no artigo 37 caput, mas são reconhecidos pela Constituição, são reconhecidos pela ordem jurídica, eles nascem da posição doutrinária, eles nascem da jurisprudência, eles são os princípios implícitos, e eu vou começar com o princípio número 1. Vou trazer aqui o princípio da autotutela. Princípio
da autotutela. O que fala o princípio da autotutela, professor? O princípio da autotutela ele é muito interessante. Por quê? Porque ele fala o seguinte, que pode a administração pública rever os seus próprios atos. O princípio da autotutela entende que o administrador, diante da verificação de alguma irregularidade, de alguma inconveniência na prática dos atos, pode o administrador rever os seus próprios atos. Autotutela é revisão. Neste caso, o administrador ele terá condições de anular os atos ilegais e ele terá condições de revogar os atos inconvenientes ou inoportunos. Então aqui, palavra-chave da autotutela é a revisão dos próprios atos pelo administrador. É a possibilidade de revisão dos próprios atos pelo administrador. Nossa, professor, mas nesse caso não precisa nem ser provocado? Não, não há necessidade de provocação. Por quê? Porque o administrador ele está autorizado a rever seus atos independentemente de provocação do destinatário desse ato. Então, independentemente de Carlos, que foi prejudicado por um ato ilegal, né, ir lá na administração e solicitar que o administrador reveja esse ato, ele mesmo, o próprio administrador fala, peraí, identifiquei uma ilegalidade, então deixa eu fazer essa revisão. É o princípio da autotutela. Só você lembrar, autotutela, a autorrevisão, vamos colocar assim, dos próprios atos. Nesse caso, ele faz a revisão dos seus próprios atos. Muito interessante o princípio da autotutela. Além do princípio da autotutela que eu gosto de destacar, eu gosto também desse daqui, ó, que também é muito importante, né? Muito importante é o princípio da motivação. Princípio da motivação. Professor, o que significa princípio da motivação? Sempre tive essa dúvida. Eu não sei o que deve ser motivado, né? Eu não sei como eu posso compreender. Compreenda da seguinte forma, que os atos praticados pelo administrador, eles devem ser justificados, eles devem ser motivados. Por quê? Porque a motivação leva para todos o conhecimento das razões para a prática do ato. Isso quer dizer que quando o administrador ele pratica o ato, é lógico que ele tem as razões. E a motivação é justamente levar para todos, informar todos os destinatários quais foram as razões que levaram à prática daquele ato. É a motivação. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Um determinado servidor sendo processado administrativamente, ele está sendo processado, e a administração vai e profere uma decisão. E a decisão foi a decisão pela absolvição daquele servidor. O servidor ele foi absolvido. A absolvição é um ato administrativo. Da mesma forma que nós temos os atos punitivos, nós temos esse ato que é a absolvição do servidor. O administrador, ao não punir esse servidor, né, quando a administração não pune o servidor, ela deve levar ao conhecimento de todos as razões que levaram ela não punir, absolver o servidor. Da mesma forma que se a administração pública pune, vamos supor, demite um servidor, a administração pública ela tem o quê? Que justificar, fundamentar sua decisão. Por quê? Porque esses elementos, os elementos da motivação, são elementos importantíssimos que irão permitir o controle do ato praticado pelo administrador. É justamente através da motivação que o destinatário do ato irá apresentar razões para recorrer daquela decisão. Então, é fundamental que ele informe quais foram as razões, qual foi a fundamentação, explicar o que levou à prática daquele ato para fins de controle. Então, aqui, olha, princípio da motivação, os atos administrativos devem ser o quê? Fundamentados. É a fundamentação, a apresentação das razões, certo? Ok? Então, nós temos aqui princípio da autotutela, princípio da motivação. Nós também temos, olha só,
Além do princípio da autotutela, princípio da motivação, nós temos, número 3, o princípio, olha só, interessantíssimo, hein? Da razoabilidade, e que o STF entende como sinônimo de proporcionalidade. Então, nós temos a razoabilidade e a proporcionalidade como sinônimos, tá? Então, são dois princípios aí, apesar de parte da doutrina entender que existe uma diferença de um e de outro, nós vamos compreender como sinônimos que é a corrente adotada lá pelo STF. O que significa, professor? Os meios adotados devem ser proporcionais ao fim desejado pela administração. Para alcançar uma finalidade, nós temos os meios. Esses meios adotados pelo administrador devem ser meios proporcionais para alcançar o resultado esperado. Então aqui, ó, é a proporcionalidade entre meio e fim. Proporcionalidade, vou colocar aqui assim, bem bonitinho para você. Proporcionalidade entre meio e fim. Meio e fim. Meio utilizado, fim desejado. Dá um exemplo, professor? Claro, olha só. Uma manifestação pacífica acontecendo lá na praça. Manifestação pacífica e está lá o Estado, a administração pública garantindo a segurança de todos, ok? A manifestação está acontecendo lá na praça e, de repente, a administração pública, através dos agentes de segurança, começa a utilizar da violência para acabar com aquela manifestação. Não havia necessidade, ou seja, o que a administração pública fez foi utilizar de meios desproporcionais para acabar com uma manifestação pacífica. Não havia necessidade, houve uma quebra da proporção entre os meios utilizados e o fim desejado. Gente, por que isso? Se não estava acontecendo nenhum transtorno coletivo, a segurança das demais pessoas não estava, a segurança não estava em risco, estava tudo muito bem, estava tudo muito correto, por que utilizar da violência? Nesse caso, houve uma quebra da proporcionalidade. A proporcionalidade entre meio e fim é uma proporcionalidade que foi quebrada por esse ato praticado pela administração. Então, olha só. Nós temos princípio da autotutela, princípio da motivação, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Né? A gente falou que nós temos, além desses, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? Nós temos outros princípios implícitos que a gente vai trabalhar de forma pontual de acordo com o andamento da nossa matéria. Então, muita atenção, porque de acordo com o andamento da nossa matéria, nós iremos trabalhar os demais princípios implícitos que se encaixam em outros assuntos. Então, por enquanto, é só você lembrar disso daqui. Só vou finalizar um que é muito interessante e muito importante, que você sabe lá da matéria Direito Processual e que você talvez não se lembre, mas também eles são aplicados aqui, que é o princípio, vou colocar aqui embaixo só para a gente finalizar os implícitos, princípio do contraditório, olha só, princípio do contraditório e ampla defesa. Nossa, professor, realmente esses princípios são princípios processuais e que podem ser considerados princípios implícitos, uma vez que eles também são aplicáveis à administração. A administração, olha só, todas as vezes que ela quiser punir um determinado servidor, todas as vezes que ela tiver intenção em desempenhar ou praticar atos punitivos em relação àquele que tem um vínculo específico com ela, né, ela deve respeitar o contraditório e ampla defesa. Isso significa dizer que, contraditório, a pessoa que está sendo processada, ela tem que saber as razões daquele processo. Ela deve conhecer as razões que levaram à abertura daquele processo. Contraditório, palavra-chave que você vai guardar, é tomar ciência.
É garantir ciência daquela pessoa que está sendo processada. Então é a ciência. Contraditório é tomar conhecimento. E ampla defesa, não basta garantir a ciência. É fundamental que seja concedida a essa pessoa que tomou ciência do processo, da abertura desse processo, que essa pessoa possa apresentar suas teses e provas para a sua defesa. Então aqui, olha, é a defesa propriamente dita. Então, a pessoa que tomar ciência da abertura de um processo também tem o direito de apresentar provas para se defender, né? Provas para se defender. Então, olha só que interessante. São esses princípios que você tem que guardar. Outros princípios a gente vai trabalhar também. Muitos outros princípios a gente vai falar também quando a gente entrar em pontos específicos do direito administrativo. Ok? Finalizamos princípios, finalizamos o regime jurídico-administrativo e agora a gente vai falar do quê? A gente vai falar do conceito de administração, conceito de Estado, conceito de governo e a gente vai falar da organização administrativa. Vamos falar então? Então vou pagar aqui, vamos começar. Qual que é o tema? O tema de agora é administração pública. Qual que é o sentido de administração pública, né? O que significa isso? Será que eu posso confundir ou falar que administração pública é sinônimo de Estado? Será? Não, é óbvio que não. Nós temos aqui, olha, então o tema de agora, administração, deixa eu ver aqui se está certinho, administração pública. Vamos falar de administração pública, vamos falar desse ponto aqui que é um ponto bem interessante, bem importante. Professor, a administração pública não é sinônimo de Estado. Não. Imagina só que nós temos aqui, olha, nós temos o Estado, que pode ser compreendido como Estado-governo, pode ser compreendido como Estado-administração pública. O Estado ele pode ser compreendido nessas duas perspectivas aqui, olha, né, na perspectiva de Estado-governo e Estado-administração. No que tange ao Estado-governo, nós temos o campo político. Então aqui, ó, no campo governamental, nós temos o campo político do Estado. E na administração pública, professor? Não, na administração pública não é o campo político propriamente dito, mas é a esfera administrativa. E qual é a diferença? Olha só, o Estado-governo, aquele que exerce todas as suas atribuições no campo político, o Estado-governo é aquele que age de forma estratégica. O Estado-governo, ele pensa, ele cria estratégias em prol do interesse coletivo. Então, quando a gente fala em Estado ou quando a gente fala em governo, nós estamos falando de um agente que está pensando estrategicamente em políticas que visam o bem-estar das pessoas. Então é a estratégia. No entanto, o Estado ele não pode simplesmente pensar. Ele tem que executar atividades materiais para implementar essa estratégia na prática. Nesse campo, nós temos a administração pública. A administração pública é diferente do governo. Por quê? Porque a administração pública executa. A administração pública concretiza aquilo que o governo, né, estrategicamente estabeleceu. Então, aqui, nós temos um campo abstrato de atuação. Nesse caso aqui, nós temos um campo estratégico. É um campo estratégico, ao passo que a administração pública é um campo de concretização. Concretização. São dois campos diferentes, um campo estratégico e um campo de concretização. Professor, mas como que eu posso entender a administração pública que atua no campo de concretização daquilo que o governo estrategicamente estabeleceu? Governo, ele cria as políticas públicas e a administração pública deve colocar em prática
a estratégia de acordo com o regime jurídico administrativo. Não pode a administração pública executar as atividades sem levar em consideração o quê? Sem levar em consideração a ordem jurídica normativa, a ordem jurídica que se estabelece. Então, nesse caso, nós temos duas acepções de administração pública. Nós temos aqui, olha, vou até apagar, ou não. Nós temos a administração pública no sentido subjetivo, e nós temos a administração pública no sentido objetivo. Então, são duas acepções, são duas classificações. Nós temos a administração pública no sentido subjetivo e a administração pública no sentido objetivo. Como que eu posso entender a administração pública no sentido subjetivo? A administração pública no sentido subjetivo pode ser compreendida como o conjunto de órgãos, entidades e agentes à disposição do Estado para implementar no plano prático toda a estratégia governamental. Então, a administração pública no sentido subjetivo é o conjunto de órgãos, entidades, agentes à disposição do poder público, do Estado, visando implementar no plano prático as políticas governamentais. Essa é a administração pública no sentido subjetivo. Então aqui, olha, no campo subjetivo, o que a gente tem que guardar? A gente tem que guardar os órgãos, nós temos que guardar os entes, nós temos que guardar os agentes. Todos esses fazem parte do sentido subjetivo de administração pública. Agora, muito cuidado, porque nós temos o sentido objetivo. E qual o sentido objetivo? O que significa administração pública no sentido objetivo? Objetivo, a administração pública significa o conjunto de atividades, funções e poderes do poder público, poderes do Estado, que visam implementar no plano prático as políticas governamentais. Então, olha só, no campo objetivo, nós temos o conjunto de atividades, funções e poderes do Estado que visam, concretizar no campo prático toda a estratégia governamental. Então, no plano objetivo, a administração pública no sentido objetivo, você vai colocar aí, olha só, é a atividade é a função. Deixa eu ver se está tudo ok. Deixa eu puxar para cá. Atividade, função, poderes do Estado, enfim. Tudo isso que envolve o exercício da prática, de atos materiais visando a implementação das políticas públicas. Professor, como que eu posso conceituar a administração pública no sentido geral? É só você juntar. A administração pública no sentido geral é o conjunto de órgãos, entidades, agentes, atividades e funções do poder público visando concretizar no plano prático as estratégias governamentais. Então presta muita atenção aqui, olha só. Quem é que vai estabelecer, vamos supor, planos habitacionais? Quem é que vai criar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é um plano, é uma política habitacional do governo federal? É o governo. O governo pensou qual a melhor forma de eliminar o déficit habitacional no país. Minha Casa Minha Vida. É uma política governamental. Como que nós vamos implementar, colocar em prática o Minha Casa Minha Vida? Através de contratos, através de agentes, de órgãos, de entidades. A gente fala de administração pública. E aqui nós temos as duas acepções de administração pública, objetivo e subjetivo. Certinho? Nós temos aqui o Estado dividido em Estado-governo e Estado-administração. Professor, a administração pública,
da forma que nós estamos trabalhando, é uma administração pública que pode ser estudada de forma estrutural? Claro que sim. A administração ela deve ser estudada de forma estrutural, porque nós estamos falando de uma máquina. Isso daqui é uma máquina pública, a máquina que visa implementar os interesses públicos e implementar os interesses da coletividade. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da estrutura da administração pública. Nesse caso nós temos a administração pública direta e indireta. Olha só, então aqui a gente falou do conceito de administração pública, da diferença entre Estado, administração e Estado-governo, e agora a gente vai falar de uma estrutura muito interessante sobre a estrutura muito interessante sobre a administração. Vamos começar a falar então da estrutura administrativa. Vamos lá. Muito legal, professor, essa matéria é muito gostosa, o direito administrativo vai me levar à aprovação, vai, com certeza, hein? Vamos lá. Pessoal, a administração pública, ela é organizada. Existe uma organização que deve ser compreendida sempre, né? Se nós estamos falando de uma máquina pública deve necessariamente ser organizada. E ela parte do quê, professor? Ela parte justamente da Constituição Federal. A organização da administração, ela parte daqui, da Constituição Federal. É só você pegar aí, eu sei que você não gosta muito dessa matéria, mas eu vou ter que citar, porque você tem que entender, você tem que compreender essa estrutura. Se você pegar lá os livros de ciência política, teoria do Estado, você vai ver que o Estado nasce a partir da organização constitucional. A Constituição é a origem do próprio Estado. Temos lá algumas correntes filosóficas que falam isso daí, que não importa para a nossa prova não. Mas é a Constituição. Se você pegar o constitucionalismo clássico, fala lá que a Constituição estabelece a organização do Estado e a fixação de direitos fundamentais. Lembra lá do constitucionalismo clássico? Pega lá e estuda direito constitucional, hein? Constitucionalismo clássico, organização do Estado e fixação de direitos fundamentais. Se a Constituição organiza o Estado, é ela a Constituição que vai distribuir as matérias constitucionais entre União, estados, município e o Distrito Federal. A Constituição Federal, ela faz a distribuição das matérias constitucionais. Ela não deixa tudo nas mãos da União, por exemplo. Ela divide. A União tem a sua parcela de competência constitucional, a mesma coisa os estados, os municípios e também o Distrito Federal. Não fica tudo nas mãos de um só, não. Só que a Constituição fala o seguinte, olha, essa competência constitucional será concretizada pelas entidades da federação, que é isso aqui que a gente está vendo. Isso se dá através de duas estruturas. Uma estrutura política, e uma estrutura o quê? Administrativa. Então a Constituição, ela faz a divisão aqui das matérias constitucionais entre os entes da federação, dando a esses entes o quê? Uma autonomia política e uma autonomia administrativa. Se você olhar, você vai ver que os estados têm o seu próprio governo, a União tem o seu próprio governo, os municípios têm o seu próprio governo e o Distrito Federal também. Além disso, esses entes têm a sua própria estrutura administrativa. União, estados, municípios e Distrito Federal. Tudo com o seu governo, tudo isso com a sua estrutura administrativa. Quando alguém vai fazer, por exemplo, um concurso estadual, é justamente para ingressar na estrutura administrativa de um determinado estado. E assim vai, ok? Isso tudo por causa da Constituição que distribuiu as matérias por meio da descentralização política. Descentralização política. O que significa descentralização política, professor? Distribuição de matérias constitucionais feita pela Constituição Federal aos entes da federação. Descentralização política, ok? Nesse caso, a União, estados, municípios e Distrito Federal têm essas duas estruturas. Todos têm uma estrutura administrativa e uma estrutura política. Internamente, pode acontecer o seguinte: a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal,
Ao invés de centralizar em uma entidade apenas toda a atividade do Estado, ao invés de centralizar em apenas uma pessoa jurídica, pode distribuir essas matérias internamente, através da criação do quê? Dos órgãos administrativos. Criação de órgãos administrativos. Os órgãos administrativos, eles são criados uma vez que a União, os estados, o município e o Distrito Federal, eles também distribuem internamente as matérias que a Constituição deu ou transferiu para eles implementarem. Então vamos supor aqui, a União recebeu uma série de matérias que deverão ser implementadas, tanto no campo político como no campo governamental. Tanto no campo político como também no campo administrativo. A União, então, ela pode criar órgãos. Os órgãos criados pela União são chamados de ministérios. Ministérios. Os ministérios são órgãos da União para implementar no campo específico as matérias constitucionais. Então, olha só, a Constituição deu à União a competência constitucional para implementar políticas educacionais. Ela, então, transferiu essa política educacional para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação está internamente ligado à União. No campo dos estados, municípios e Distrito Federal, os órgãos administrativos são chamados de secretarias. Secretarias. Secretarias ligadas à União, secretarias ligadas ao Estado, município e Distrito Federal. Então aqui, olha, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, recebeu da Constituição determinadas matérias para ele implementar no campo regional. Então, o Estado de Minas Gerais tem matérias que deverão ser implementadas por ele. Então, vamos supor aqui, meio ambiente. O Estado de Minas Gerais tem que preservar o meio ambiente. Nesse caso, nós temos a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Por quê? Vinculado ao Estado de Minas Gerais para implementar políticas ligadas ao meio ambiente. Nesse caso, nós temos a desconcentração, olha só o termo, hein? Desconcentração administrativa. Desconcentração administrativa. Qual que é a diferença da descentralização política para a desconcentração administrativa? Descentralização política é aquela que decorre da distribuição das matérias constitucionais para os entes da federação. Desconcentração administrativa é a distribuição interna feita pelos entes da federação aos órgãos administrativos criados por lei, que se materializam nos ministérios da União e nas secretarias do Estado, municípios e Distrito Federal. Então essa é a estrutura que parte da onde? Da Constituição. A Constituição Federal é que estabelece toda essa estruturação aqui. Professor, tudo bem, entendi. Essa primeira organização que nós estamos trabalhando, ela tem algum nome específico? Essa organização é a organização chamada de administração centralizada ou administração direta. Administração pública direta. O que é administração pública direta, professor? É aquela composta pelos entes federativos e os seus órgãos administrativos. Então é aquela composta pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, ministérios e secretarias. Essa é a estrutura. Quais são a terminologia que eu vou guardar? Descentralização política e desconcentração administrativa, ok? Gostou? Entendeu? Memoriza, porque a gente não acabou, a gente não finalizou o conceito de administração pública. A gente vai trabalhar mais essa organização aqui, a gente vai falar de muito mais, mais institutos do que esse que a gente trabalhou até agora. Então, fica aí o convite para a nossa próxima aula. A gente vai falar mais a respeito disso, ok? Olha só, se você quiser, pode entrar em contato comigo pelo Facebook. Está lá a minha página, Professor Carlos Barbosa. Entra lá, fala, Professor Carlos Barbosa. Clica lá, manda mensagem. Se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo que eu estou à disposição, tá? Lá no Professor Carlos Barbosa,
né? Pode mandar a sua mensagem que eu estou à disposição lá. É página, não é perfil, porque o meu perfil está lotado. Então vai lá na página que ali já é ilimitado, a gente conversa por ali mesmo, certinho? Então é isso, um grande abraço, encontro na nossa próxima aula com